Olá! O que já era um dos maiores mistérios do nosso céu, bom, acabou de ficar muito, mas muito mais estranho. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nessa história. Vamos entender como é que um cometa, algo que parecia inofensivo, virou um problema de segurança nacional que, olha, desafia tudo que a gente conhece sobre física. Imagina só, uma nave alienígena movida a energia nuclear. Parece coisa de filme, né? Mas é que tem coisas lá fora, no espaço, que simplesmente não parecem ter sido feitas para a gente entender. E essa é a história de como a gente aprendeu isso, do jeito mais complicado. Tudo começou com o que parecia ser uma maravilha científica, uma descoberta incrível, mas que se transformou em outra coisa completamente diferente. Então, vamos lá. A gente precisa conhecer o nosso protagonista, né? O nome dele é 3E/Atlas. Quando ele apareceu pela primeira vez, os astrônomos ficaram super empolgados. Ele foi classificado como o terceiro objeto interestelar que a gente já conseguiu detectar. Pensa só, um visitante de verdade vindo de outro sistema solar, dando uma passadinha aqui no nosso quintal cósmico. E olha, por meses tudo correu como manda o figurino. O 3I Atlas se comportou direitinho, exatamente como os cientistas previam para um cometa vindo de tão longe. Era basicamente uma manchinha meio borrada no céu, viajando a uma velocidade absurda, 160 mil quilômetros por hora. E claro, ia ficando cada vez mais brilhante conforme chegava perto do Sol. A comunidade astronômica, claro, estava em festa. Era uma chance de ouro, sabe? Estudar um pedacinho de outro sistema solar, da família de outra estrela. Tava tudo correndo nos eixos, tudo como previsto, até que, de uma hora para outra, não estava mais. E é aqui que a história dá uma virada e fica muito, muito esquisita. Em um dia que com certeza vai ser lembrado em segredo por décadas, as regras do jogo, as regras que a gente achava que entendia sobre o universo, simplesmente foram quebradas. Foi assim, do nada, sem nenhum aviso. O primeiro alerta veio do telescópio espacial Spitzer. Ele pegou um pico de calor gigantesco e super repentino vindo do centro do objeto. Já era algo bem incomum, mas o que veio depois foi, sinceramente, de cair o queixo. E não foi só um telescópio que viu isso não. A confirmação veio de todos os lados. O poderoso James Webb observou a atmosfera do cometa, o que a gente chama de coma, mudar de cor de uma forma chocante. Para ter certeza absoluta, redirecionaram o Hubble, e ele confirmou tudo. Pegaram até dados do Kepler, que já estava aposentado. Ou seja, 4 dos nossos melhores olhos no espaço contaram a mesma história impossível. Erro de equipamento? Sem chance. Olha, é preciso entender uma coisa. Em astronomia, a cor de um objeto diz muita coisa. É um sinal importante. A tal da coma, a atmosfera do cometa, geralmente brilha num tom de azul esverdeado, sabe? Um ciano ou verde. Só que de repente esse brilho começou a sumir, e no lugar dele apareceu um vermelho profundo, quase hostil. E não era um vermelho qualquer, manchado ou irregular. Era uma cor pura, uniforme. Parecia menos um processo natural e mais, sei lá, como se alguém tivesse apertado um botão. E para piorar, a luz não era fixa, ela pulsava. E não era uma pulsação qualquer, era um ritmo preciso, repetitivo, uma batida a cada 84,6 segundos. Exato assim. Isso era regular demais para ser um fenômeno natural. Tinha que ser um sinal. Aí você já imagina, né? A comunidade científica entrou numa espécie de pânico controlado. Ficou claro que aquilo não era mais um cometa. A impressão que dava é que ele tinha usado a energia do nosso próprio Sol para se ligar, para se livrar do disfarce de cometa e começar a transmitir alguma coisa. E no momento em que essa ficha caiu, o jogo mudou completamente. Os dados foram imediatamente classificados como urgentes e enviados direto para a Força Espacial dos Estados Unidos. O assunto deixou de ser uma curiosidade da ciência e virou, oficialmente, uma questão de segurança nacional. Foi questão de horas para uma força-tarefa super secreta ser montada. O Projeto Ícaro. Chamaram os melhores decifradores de código da NSA, a elite da elite. Só que eles se depararam com um problema. Dentro de cada pulso daquela luz vermelha, existia um fluxo de informação de uma complexidade absurda. Era como se fosse uma linguagem, só que baseada numa forma de física que a gente mal começou a arranhar a superfície. Simplesmente não dava para traduzir. Enquanto os decifradores batiam cabeça com o sinal, a Força Espacial mirava todos os sensores possíveis no objeto. Eles queriam saber o básico: qual o tamanho, qual a forma. As primeiras leituras mostraram uma coisa com uns 3 quilômetros de comprimento, com um formato que lembrava um caco de vidro. Mas os dados do radar e principalmente da temperatura, esses eram ainda mais bizarros.
O radar indicava que o objeto ora era quase invisível, absorvendo tudo, ora era super reflexivo. Mas o que realmente quebrou a cabeça de todo mundo foi a assinatura térmica. Pensa comigo, a superfície dele emitia uma quantidade de energia gigantesca, mas o núcleo, o centro dele, continuava a apenas 3 graus acima do zero absoluto. Isso não pode acontecer, simplesmente viola as leis da termodinâmica que a gente conhece. Essa analogia que usaram de uma fogueira congelada é perfeita. É exatamente isso. Era impossível. E esse dado, sozinho, talvez fosse a coisa mais assustadora de todas, porque ele só podia significar uma coisa. O objeto usava uma tecnologia que a gente nem sonha em ter, baseada em uma física que talvez seja totalmente diferente da nossa. Bom, com a decodificação empacada, o pessoal do Projeto Ícaro mudou o foco. O papo agora era defesa. A missão passou a ser entender a trajetória daquele objeto e, principalmente, o que ele era capaz de fazer. Eles precisavam, desesperadamente, saber para onde aquilo estava indo. Os cálculos originais mostravam uma rota padrão. Ele ia dar a volta no Sol e seguir viagem de volta para o espaço profundo. Mas, claro, todo mundo estava de olho, esperando qualquer desvio, qualquer sinal de correção de curso. E foi aí que aconteceu. Uma mudança tão pequena, tão sutil, que quase ninguém notou. Quando ele passou por Marte, o objeto simplesmente não diminuiu a velocidade o tanto que deveria. A gravidade de Marte era para ter dado um puxão nele, sabe? Mas não deu. Era como se ele estivesse ativamente resistindo à atração do planeta. Essa foi a prova que faltava. A prova final. Aquilo era um objeto artificial. Uma nave, uma sonda, não importa. E estava sob controle inteligente. E aí o clima lá dentro do Projeto Ícaro, que já era tenso, virou preocupação séria. Eles estavam lidando com uma tecnologia capaz de basicamente ignorar a gravidade. Isso tudo leva a gente para a grande pergunta, a pergunta de $1 milhão, né? Se uma civilização é tão avançada a ponto de construir algo que desafia a gravidade, com certeza ela poderia ter passado por aqui sem ninguém notar. Então, por que se mostrar e de um jeito tão espetacular? Lá no Projeto Ícaro, o debate mudou de novo. A questão não era mais o que é isso, e sim por que isso está aqui. E algumas teorias que antes soariam como pura ficção científica, agora estão sendo levadas muito a sério. Existem 3 principais. A primeira é a teoria do farol, a ideia de que o objeto é tipo uma placa de aviso galáctica sinalizando uma região perigosa do espaço que a gente está prestes a entrar, e a mensagem nem seria para nós. A segunda, um pouco mais sinistra, é a do arauto. Seria uma máquina de terraformação, ou uma nave semente, começando o processo de alterar a Terra para uma futura colonização. E a terceira, que talvez seja a que mais dá um frio na espinha, é a do teste decisivo. Um teste psicológico feito sob medida para ver como a humanidade reage ao desconhecido. Com medo, com agressividade ou com cooperação. No fim das contas, a gente fica com uma conclusão que é tão humilhante quanto assustadora. Alguém ou alguma coisa mandou um objeto para o nosso sistema solar que está há anos-luz à frente da nossa tecnologia. E agora que ele chegou, ele fez questão de anunciar sua presença, deixando para a gente a pergunta que não quer calar. O que acontece agora?